Então, meu irmão, minha irmã, chegamos ao 19º domingo do tempo comum. A palavra do Evangelho, a palavra a ser proclamada nas igrejas católicas de todo o mundo em sinal de unidade, é João capítulo 6, versículos 41 a 51. Como sempre, a leitura do texto precede a oração. Naquele tempo, os judeus murmuravam, então, contra Jesus, porque ele dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É esta a palavra do Evangelho para este 19º domingo do tempo comum. Vamos lá, recordemos o que houve desde 2 domingos anteriores. Há 2 domingos atrás, o Evangelho fora o da multiplicação dos pães, assim chamado multiplicação dos pães, mas seria mais coerente com a narrativa dos evangelistas, o pão partilhado para todos. É evidente que houve multiplicação dos pães, mas os evangelistas, mais do que proclamar a grandeza de um grande milagre, narram, escrevem intencionados a revelar a compaixão de Deus por todos aqueles que estão à procura dele. E não deixa faltar nada do que precisam para continuar o caminho de seguimento. No domingo passado, o debate fora qual procuraram-no. Os beneficiários do milagre quiseram outros mais. E a resposta, mais do que prodígios, é preciso ter fé, crer, aceitar o Filho de Deus enviado pelo Pai. É toda uma reflexão teológica do 4º evangelista, de João. Agora continua. E aí o debate é porque Jesus assim se expressara na conversa com os judeus. Eis o texto: murmuravam contra ele porque ele dissera: Eu sou o pão descido do céu. Murmurar. A tradução não é a melhor. Eles não murmuravam no sentido de
reclamar um com o outro sobre esta palavra, eles contestavam com veemência, eles discordavam com vigor, murmuravam porque Jesus dissera: eu sou o pão descido do céu. Isto faz recordar para um ouvido judaico aquele grande dom do maná lá no deserto, outrora, nos anos 1200 a.C., e que ficara sempre na cultura e na memória de um povo. Tinham como algo de grandeza tal que nunca mais tamanhos benefícios ou tamanhas realizações de Deus teriam sido realizadas. E Jesus se apresenta como alguém assim, equiparável a dimensões de grandeza semelhantes às do passado, aquelas fundantes do povo de Israel. E a resposta, ou ainda os murmúrios ou contestações: não é Jesus, este filho de José, cujo pai conhecemos aí de Nazaré, cidade a 30 quilômetros de Cafarnaum? Não é este? Ora, ora, ora. E Jesus lhes respondeu então: não murmureis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isto é, o evangelista, ele escreveu lá pelos anos 90, 95, poder perceber que em Jesus está a salvação de Deus não resulta de um conjunto de raciocínios teológicos ou religiosos por parte do fiel ou dos fiéis, mas é dom de Deus. Primeiro aspecto da resposta de Jesus. Já é uma teologia bastante evoluída para os padrões do tempo, lá pelos anos 95. Crer em Jesus é dom de Deus, não é conquista do discípulo. Mas só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Ver. Para nós, ver é uma operação visual dos olhos. É preciso que nos ponhamos no lugar e na linguagem do autor e do seu destinatário imediato, inserido na cultura da época. Ver significa perceber, atrás das aparências, ou subjacente às aparências, uma verdade maior do que as imagens vistas podem inspirar. No Antigo Testamento, Êxodo capítulo 33, versículo 15, se eu não erro, Moisés pede: mostra-me a tua face, Senhor, mostra-me o teu rosto. E a resposta qual fora para Moisés? Ninguém é capaz de contemplar a Deus e permanecer vivo. Há uma disparidade muito grande entre a pequenez humana e a magnitude de Deus. Se alguém chegasse a ver, não resistiria, morreria. Mas agora quem vê o próprio Jesus, nele contempla, em expressões humanas, em tudo o que há de humano, pode contemplar e vislumbrar. Se acolher o dom de Deus, nele pode perceber a presença humana, ou em linguagem humana, a proximidade de Deus. Em verdade vos digo, quem crê, crer, adesão, não operação intelectual. Como o jovem que, encantado pela jovem, aproxima-se dela não porque faz raciocínios,
mas porque por ela está encantado, depois é que vai compreender o significado daquela aproximação. Não se trata, pois, de fazer deduções, mas de aderir ao modo humano de ser de Jesus, de amar como Ele amava, de olhar para o outro com a compaixão misericordiosa com que olhava, de atuar motivado por sua intimidade com Deus, de atuar também o discípulo, motivado por razões de fé. E reage, age, reage e se expressa como quem aderiu e seguiu o próprio Senhor. Aí tem a vida eterna. Como no domingo passado, tem a vida do eterno. Não se trata de uma vida para depois da morte. Se trata de uma vida para agora, que transcende a morte e permanece em plenitude para além desta história. Quem deste pão comer não perece, e eu sou o pão vivo, e a minha carne eu darei, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Do que está a dizer minha carne? Não soa bem para o ouvido ocidental. Para nós, no início do Evangelho de João, temos aquela frase teológica densa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Carne. Aqui não está com um sentido negativo, mas é a expressão da humanidade. O Verbo de Deus se tornou, se apresentou em tudo humano. E o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, revestiu-se de humanidade. A minha carne para a vida do mundo, quem acolhe a sua humanidade e o segue, vive para além da história. Neste mundo já vive como se o Eterno estivesse entre nós. Como já dito, estamos no 19º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã. A palavra, há pouco explicada, é do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Antes, porém, é preciso aquietar nossa interioridade. Parece algo tão comezinho, tão rotineiro. Parece algo quase desnecessário. Mas é tão importante quanto vestir a roupa. A roupa bem cuidada é mais elegante. Quanto preparar-nos para um diálogo preparado com afeição e com abertura é mais efetivo, também aqui. Feche seus olhos, por favor. Tente se concentrar em si mesmo. Faça vamos a algumas respirações lentas. Como se quiséssemos identificar e detectar o ar que alcança as nossas narinas, as vias aéreas
e chega aos pulmões e eles se inflam, como se algo tão comezinho fosse feito com consciência, como se tornasse uma escolha própria, originada da própria liberdade, que seja uma respiração intencionada. Nenhuma pressa para absorver o ar, para inspirá-lo. Nenhuma pressa para expirá-lo. Agora tente sentir os seus braços. Concentre-se nele, não mova o braço direito primeiro. Tente senti-lo, o antebraço, o braço, o ombro. Vale o mesmo para o lado esquerdo, o antebraço, o braço, o ombro. São exercícios que requerem concentração da mente, da razão, da sensibilidade. Agora juntos vamos pedir que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a vida de Deus, os sentimentos, as afeições, a ternura de Deus, como o ar chega aos pulmões, também que a ternura de Deus chegue à nossa interioridade. Vamos pedir que o Espírito Santo sustente-nos, mova-nos, inspire-nos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar aquelas cenas, não são muitas, é só Jesus a falar. Todavia vamos imaginar a cidade de Cafarnaum, ruas estreitas, casas construídas em pedras, pequenas. Quase toda a vida cotidiana se desenvolvia fora de casa. O espaço interno era escasso. Então lá fora se moe o trigo, lá fora se preparam as refeições, lá fora, na frente, ante a rua, sentam-se as pessoas para conversar. Quase tudo é na rua. Assim eram as cidades daquela época. E há um grupo que se aproxima de Jesus. E se aproxima de Jesus com intenções, se não hostis, pelo menos com intenções de disputa. Os judeus murmuravam contra ele, porque ele dissera: eu sou o pão vindo do céu. Estão lá os judeus próximos, talvez, ou querendo conversar com Jesus e entre si a dizer: não é o filho de José, lá de Nazaré? Conhecemos o Pai. Como pode pretender-se dizer: eu desci do céu? Não veio de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Parecem descrer. Quem sabe alguma gargalhada de desapreço, cinismo. E Jesus
podemos ouvi-lo. Quem sabe até podemos ouvir sua voz com a nossa imaginação e observar o seu olhar. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Talvez aqueles interlocutores dotados de boa formação religiosa estranhem e ridicularizem quem pensa que é. É bem possível que o interpretem como um charlatão religioso. De Deus ele fala, meu Pai. Como se com Deus tivesse ele uma relação singular. Eles não percebiam. Eles não queriam perceber. Estranhavam que Jesus não se enquadrava naqueles esquemas religiosos aos quais eles estavam aferrados. Mas podemos observá-los a ouvir a forma enfática do próprio Senhor. Em verdade vos digo, eu sou o pão da vida. No tempo de Moisés, Deus se revelara assim, eu sou. Agora também ele, Jesus, é de uma magnitude, de uma magnificência, até então nunca pensada, dizer eu sou. E eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que eu darei à minha carne. Todo o capítulo 6 de João encerra este grande debate. O pão que eu darei. Podemos ver aqueles grupos a ouvir. A minha carne, darei o pão que eu darei à minha carne. É a minha vida. É a minha história. São os meus gestos. Se pão é símbolo da vida nutrida, realimentada, para que não faltem as forças a um povo. Era este o sentido na época. Agora é Jesus a falar a eles, o pão da vida sou eu. Se não percebem que aquele homem é portador da verdade de Deus, jamais conseguirão convencer-se de que há alguma realidade, algum realismo no que ele fala. Mas podemos observar que alguns estão lá. São discípulos que o seguiram. Talvez interrogativos também eles. Talvez a se perguntar, porque recordam do milagre da multiplicação dos pães, mas agora suas expressões e sua teologia suscita-lhes algum desapontamento. E agora podemos nos colocar lá. Podemos ouvir o Senhor a repetir para nós que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E talvez o Senhor olhe para mim para falar isso. Ninguém pode segui-lo se não for por dom de Deus. Mais um pouco, quem sabe podemos nós ouvir o Senhor a dizer, eu sou o pão da vida. Talvez pronuncie o meu nome para dizer, não há outra verdade que sustente sua vida a não ser a comunhão com Ele e o seguimento dEle. Mas este Senhor está a pretender demais de si mesmo. Talvez sejamos tentados a dizer que é um charlatão, também nós, é humilde demais. Mais alguns capítulos e ele estará
crucificado, e até lá ele se mostrou amoroso. É o pão da vida, não porque é um título honorífico, mas porque é uma entrega da própria inteireza. E talvez o Senhor Jesus, depois de falar isso também para mim hoje, esteja a perguntar: você acredita? Você quer seguir? Você se dispõe a ser discípulo? É hora de eu lhe dar uma resposta. É hora de eu dizer se quero mesmo segui-lo.